Agora a gente vai fazer os exercícios da apostila 6, dando continuidade ao que nós chamamos de exercícios de tecnologia. Exercício número 1 da página 52, que é uma questão do Enem. As notas musicais podem ser agrupadas de modo a formar um conjunto. Esse conjunto pode formar uma escala musical. Dentre as diversas escalas existentes, a mais difundida é a escala diatônica, que utiliza as notas denominadas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Essas notas estão organizadas em ordem crescente de altura. A altura de um som está associada à sua frequência. Então elas estão em ordem crescente de frequência. Portanto, a Dó é a de menor frequência e a Si é a de maior frequência, a mais aguda. Essas notas estão organizadas em ordem crescente de alturas, sendo a nota Dó a de mais baixa frequência e a Si a mais alta. Considerando uma mesma oitava, a nota Si é a que tem o menor. Olha para a equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F. Passando F para o outro lado, V sobre F igual a lambda. Se a nota Si é de maior frequência, ela é que tem um menor comprimento de onda. Mesma oitava significa o seguinte: se a nota Lá, fundamental, tem uma frequência de 440 Hz, uma com o dobro da frequência está uma oitava acima. Ou seja, uma nota Lá com 880 Hz está uma oitava acima da nota Lá do som fundamental do primeiro harmônico. Exercício número 3 da página 52, também do Enem. Todas são do Enem. Para afinar o violão, o músico necessita de uma nota para referência. Por exemplo, a nota Lá em um piano. Dessa forma, ele ajusta as cordas do violão até que ambos os instrumentos toquem a mesma nota. Mesmo ouvindo a mesma nota, é possível diferenciar o som emitido pelo piano e pelo violão pelo timbre. É o timbre que nos permite reconhecer a voz de uma pessoa. É o timbre que permite perceber a diferença entre o Lá de um piano e o Lá de um violão. As causas do timbre são os harmônicos. Então, repetindo, as qualidades fisiológicas do som, altura, intensidade, timbre. A altura está relacionada à frequência. Som alto, elevada frequência. Som agudo, som baixo, baixa frequência. Som grave. A intensidade está relacionada à potência. O trio elétrico é capaz de produzir um som de grande intensidade. Quanto maior o volume, maior a amplitude da onda sonora. Beleza. Exercício número 3 da página 56. Alguns modelos mais modernos de fones de ouvido contam com uma fonte de energia elétrica para poderem funcionar. Esses novos fones têm um recurso denominado cancelador de ruídos ativos, constituído de um circuito eletrônico que gera um sinal sonoro semelhante ao sinal externo de frequência fixa. No entanto, para que o cancelamento seja realizado, o sinal sonoro produzido pelo circuito precisa apresentar simultaneamente características específicas bem determinadas. Quais são as características do sinal gerado pelo circuito desse tipo de fone de ouvido? Esse é um dos assuntos mais estudados e pesquisados no mundo hoje, nos cursos de doutorado e pós-doutorado. É a interferência destrutiva com a intenção de eliminar ruídos. Essa tecnologia estava disponível na cabine de grandes aviões e de submarinos, agora ela já chega a um fone de ouvido. Agora ela já chega a equipamentos mais simples. Como é isso? Você tem um barulho, computador lê esse barulho e emite um outro
de mesma altura, mesma intensidade, mas em oposição de fase. Ocorre uma interferência destrutiva, mais ou menos assim, ó. Essa é uma onda completa, tem a parte de cima, tem a parte de baixo. Um ciclo completo é 360 graus. Então eu preciso de, para gerar uma interferência destrutiva, um por cima, o outro por baixo. Quando eles se encontrarem, eles vão se destruir. Então eu preciso que eles estejam defasados de 180 graus, a metade da onda, para ocorrer essa interferência destrutiva. Então, sinal com a mesma amplitude, mesma frequência, diferença de fase de 90, não. Letra B, sinal com mesma amplitude, mesma frequência, com uma diferença de fase igual a 180 graus em relação ao sinal externo. Está perfeita a letra B de bola. Próximo, exercício número 8 da página 57. Durante uma aula experimental de física, os estudantes construíram um sistema ressonante com pêndulos simples. As características de cada pêndulo são apresentadas no quadro. Inicialmente, os estudantes colocaram apenas o pêndulo A para oscilar. O pêndulo A tem massa M e comprimento do barbante do pêndulo L. Quais pêndulos, além desse, passarão também a oscilar? Os que tiverem a mesma frequência. Vamos recordar a fórmula. Período de um pêndulo simples, 2π raiz de L sobre G. Período é o tempo para completar o ciclo. L é o comprimento do barbante, G é a aceleração da gravidade. Como a frequência é 1 sobre T, eu vou tombar isso aqui. Vai dar 1 sobre 2π, G sobre L. Olha para a fórmula, eu analiso a frequência em função da fórmula. Ela depende da gravidade e do comprimento do barbante. Como estão todos no mesmo local, todos têm a mesma gravidade. Todos os pêndulos de mesmo comprimento L terão a mesma frequência. Não depende da massa, não tem massa na fórmula. Portanto, letra D de dado, que mostra que os pêndulos 1 e 5 possuem também comprimento L. Vamos agora à página 63, fazer o exercício número 1. Uma ambulância em movimento retilíneo e uniforme, andando em linha reta com velocidade constante, aproxima-se de um observador O. Em repouso, o observador está parado. A sirene emite um som com uma frequência FA. O desenho ilustra as frentes de onda do som emitido pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar no esboço de um gráfico a frequência da onda sonora detectada em função do tempo, antes e depois da passagem da ambulância por ele. Qual esboço gráfico representa a frequência detectada? O assunto chama-se efeito Doppler. O efeito Doppler ocorre quando há um movimento relativo entre a fonte sonora e o observador. A fonte sonora e o observador podem estar aproximando-se ou afastando-se. Quando eles aproximam-se, a frequência recebida, a frequência aparente, aquela que chega ao observador, é maior, o som é mais agudo. Então, ó, aqui está a frequência da sirene. Quando ele está até aqui aproximando, a frequência recebida por ele é maior. Quando ele afasta-se, a frequência diminui, torna-se mais grave. Em sala de aula eu lembrei de um carro de Fórmula 1, quando ele passa em frente à câmara de gravação. O barulho do motor muda completamente, porque quando ele aproxima-se, a frequência é maior, o som é agudo. Quando ele afasta-se, a frequência é menor, o som é mais grave. Então, quando ele afasta, a frequência percebida é menor do que a frequência real, e quando ele aproxima é maior. O gráfico que combina isso aqui é a letra D de dado.
Agora na página 67. Exercício número 1. Lembrando sempre que são todos do Enem. Uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma linha sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente ficam em pé e se sentam sincronizados com os da linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva conforme ilustração. Esse grupo levanta e abaixa. Quando eles abaixam, o grupo do lado levanta e abaixa. E assim a torcida faz uma onda periódica. Aliás, um visual muito bonito. Calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é de 45 km por hora. E que cada período é o tempo para um ciclo completo. Contém 16 pessoas que se levantam e sentam organizadamente e as pessoas estão distanciadas uma da outra 80 centímetros. Então, num período que é um comprimento de onda, o período é o tempo correspondente ao comprimento de onda, tem 16 pessoas distantes uma da outra 80 centímetros. Olha aqui, por favor. 16 pessoas, 80 centímetros. Velocidade quilômetro por hora. Eu tenho que transformar para metros e segundo. Quilômetro por hora, para transformar em metros por segundo, eu divido por 3,6, vai dar 12,5 metros por segundo. 80 centímetros eu tenho que transformar em metros, dá 0,8 metros. 0,8 vezes 16, 12,8. Equação fundamental da ondulatória. Pode ter certeza que essa vai cair, cai todo ano. V igual a lambda F, V igual a 12,5, lambda igual a 12,8. Passa para cá, 12,5 sobre 12,8, dividindo 0,98. Ele aproximou para 0,98, letra C. Ainda na página 67, exercício número 2. Em mídias ópticas como CDs, DVDs e Blu-rays, a informação é representada na forma de bytes, zeros e uns. E é fisicamente gravada e lida por feixes de luz laser. Para gravar um valor zero, o laser brilha intensamente, de modo a queimar, tornar opaca uma pequena área do disco, de tamanho comparável a seu comprimento de onda. Ao longo dos anos, as empresas de tecnologia vêm conseguindo aumentar a capacidade de armazenamento de dados em cada disco. Em outras palavras, a área usada para representar um byte vem se tornando cada vez mais reduzida. Qual a alteração da onda eletromagnética que constitui o laser permitir o avanço tecnológico citado? Você vai gravar cada vez em áreas menores. Você vai diminuir a onda para caber mais coisa no disco. Equação fundamental da ondulatória. V igual a lambda F. F é igual a V sobre lambda. Se você vai diminuir lambda, porque você vai usar uma área menor, quem vai aumentar é a frequência, já que a velocidade de propagação continua a mesma, porque a velocidade só depende do meio de propagação. Independente de caber mais coisas ou menos, ele vai se propagar no ar. Se todas se propagam no ar, todas têm a mesma velocidade. Repetindo, quando uma onda passa de um meio para o outro, por exemplo, do ar para a água, a velocidade muda. A velocidade só depende do meio de propagação. A frequência não se altera quando uma onda muda de meio. A frequência é determinada pela causa que criou a onda, pela causa geradora. Muito bem, resposta letra B de bola.
Agora, página 68, exercício número 2. Visando reduzir a poluição sonora de uma cidade, a Câmara de Vereadores aproveitou uma lei que impõe o limite máximo de 40 decibéis para o nível sonoro permitido após as 22 horas. Ao aprovar a referida lei, os vereadores estão limitando qual característica da onda. Essa é interessante, meus queridos. Ainda hoje eu já falei sobre isso. Vamos de novo. A intensidade, também chamada de volume, está associada à potência da onda sonora. Um trio elétrico é capaz de produzir uma onda de grande intensidade. Olha aqui no meu gráfico. Assistente, aproxima aqui, por favor. É uma mesma música tocada por dois instrumentos diferentes. A pequenininha é um radinho. A grandona é um trio elétrico. Elas têm o mesmo comprimento. Têm a mesma velocidade porque estão no mesmo meio. Têm a mesma frequência. O que distingue o som produzido pelo rádio e o produzido pelo trio elétrico é apenas a amplitude. Então, a amplitude de uma onda sonora está associada à intensidade, ao volume, à potência do som. Portanto, letra B de bola. Ainda na página 68, exercício número 4. Em altos fornos siderúrgicos, as temperaturas acima de 600 graus Celsius são mensuradas por meio de pirômetros ópticos. Esses dispositivos apresentam a vantagem de medir a temperatura de um objeto aquecido sem necessidade de contato. Dentro de um pirômetro óptico, um filamento metálico é aquecido pela passagem de corrente elétrica até que sua cor seja a mesma a do objeto aquecido em observação. Nessa condição, a temperatura conhecida do filamento é idêntica à do objeto aquecido em comparação. A propriedade da radiação eletromagnética avaliada nesse processo é a frequência. Cada cor possui sua própria frequência. Quando você faz a dispersão da luz branca em vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, a vermelha é de menor frequência, a violeta é a de maior frequência. É a frequência que distingue uma cor da outra. O metal, bota lá uma barra de ferro no forno, ele começa a ficar vermelho, alaranjado, amarelo, ou seja, cada cor vai corresponder a uma temperatura. E cada cor depende da frequência. Portanto, letra C. Página 68 ainda, exercício número 5. Ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, passa menos luz por intervalo de tempo. E próximo da situação de um completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz apresenta um comportamento como ilustrado na figura. Sabe-se que o som, dentro de suas propriedades, também pode se comparar dessa forma. Em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito no texto? O desenho é de uma difração. A difração é a capacidade de uma onda contornar um obstáculo. Por exemplo, gosto sempre de falar para vocês, o professor falando dentro da sala de aula, do lado de fora da sala, na parede, um aluno consegue ouvi-lo. O som sai pela porta. Por que é fácil observar a difração do som e é difícil observar a difração da luz? Porque o som tem um grande comprimento de onda, que vai aí, no caso da minha voz, em torno de 10 metros. Então a minha voz consegue contornar obstáculos ou orifícios de 0 a 10 metros com facilidade. Já a luz tem um comprimento de onda de 10 elevado a menos 7 metros, é muito miudinho.
Então, para você provocar a difração da luz, você precisa de orifícios extremamente pequenos. Na UFES, perguntaram, a mãe consegue conversar com seu filho, apesar de entre eles existir um muro de 3 metros de altura. Qual fenômeno físico justifica isso? É a difração, a capacidade da onda contornar o obstáculo. Lá na letra A ele diz, ao se esconder atrás do muro, o menino ouve conversa dos seus colegas. Difração. Letra A. Um excelente Enem para vocês. A Casa do Estudante continua de portas abertas. Sempre que passarem próximo à escola, entra, vai dar um abraço nos professores. Vocês serão sempre bem-vindos. Sejam felizes. Um grande abraço.